O vídeo vai explorar a descoberta da tumba do rei Salomão, um achado que ficou escondido por 3.000 anos. Desde as primeiras buscas medievais até as modernas técnicas arqueológicas, vamos desvendar como essa descoberta pode mudar a percepção histórica e religiosa do mundo. Acompanhe-nos nesta viagem desde a antiga Jerusalém até os túneis subterrâneos que se conectam com um dos segredos mais bem guardados da humanidade. Número 1. Descoberta inesperada. O ano de 2005 marcou um divisor de águas na arqueologia bíblica, quando uma equipe de especialistas, liderada pela renomada doutora Ailot Mazar, iniciou uma exploração na antiga cidade de Davi, localizada em Jerusalém. Essa equipe, composta pelos mais destacados arqueólogos de Israel, tinha como objetivo principal localizar o templo perdido do rei Davi. No entanto, o que descobriram superou todas as expectativas e mudou a narrativa da história, como a conhecemos. Durante a escavação, a equipe se deparou com uma estrutura monumental enterrada sob séculos de entulho e poeira. Inicialmente, eles não entenderam a magnitude do que haviam encontrado. À medida que continuavam desenterrando a estrutura, começou a surgir a suspeita de que o que haviam descoberto não era o Templo de Davi, mas algo ainda maior. A tumba do rei Salomão. Essa descoberta não só surpreendeu a equipe, mas também atraiu a atenção dos cidadãos mundial, gerando um interesse sem precedentes na arqueologia bíblica. A tumba de 3.000 anos revelou artefatos da vida e rituais. Continha artefatos que ofereciam uma visão sem precedentes da vida e dos rituais funerários do antigo Israel. Desde joias até armas, cada objeto encontrado na tumba contava uma história, revelando detalhes sobre o reinado do rei Salomão. Essa descoberta proporcionou uma conexão tangível com uma era que até aquele momento havia existido apenas nos textos bíblicos e nas lendas. Além disso, a tumba estava decorada com intrincados relevos e esculturas que representavam cenas da vida de Salomão e suas conquistas mais importantes. Essas representações artísticas confirmavam as descrições bíblicas do rei e ofereciam perspectivas sobre sua personalidade e sua visão como líder. A riqueza dos artefatos encontrados dentro da tumba também sugeria que Salomão não foi apenas um rei poderoso, mas também um dos monarcas mais ricos de seu tempo. Mas, como foi que a equipe da doutora Mazar conseguiu uma descoberta de tal magnitude? A resposta está na combinação de técnicas arqueológicas avançadas e uma abordagem meticulosa baseada no respeito pelos textos bíblicos. A doutora Mazar utilizou georradar e teledetecção para identificar os locais mais promissores para escavar, enquanto um estudo minucioso das escrituras antigas a guiava na direção certa. Sua abordagem inovadora e sua paixão por desenterrar a história tornaram possível essa descoberta monumental, que não só mudou nossa compreensão do antigo Israel, mas também confirmou a importância da arqueologia bíblica na exploração do nosso passado. Número 2. Busca centenária. A busca pela tumba do rei Salomão tem fascinado exploradores, arqueólogos e caçadores de tesouros por séculos. Essa busca não é apenas uma questão de encontrar um lugar de descanso final, mas de desvendar os mistérios de um dos reinados mais lendários da história. Desde a época medieval, cruzados e exploradores se aventuraram nas terras sagradas com a esperança de descobrir a tumba desse rei icônico. Guiados por relatos bíblicos e lendas transmitidas de geração em geração, essas primeiras tentativas estavam cheias de dificuldades. Na Idade Média, as ferramentas e métodos de exploração eram rudimentares, e a falta de registros históricos confiáveis complicava ainda mais a tarefa. No entanto, a pesquisa dos estudantes sobre a fascinação pela riqueza e o poder do rei Salomão incentivou esses exploradores a continuar sua busca. Jerusalém, o coração do reino de Salomão, foi o ponto de partida lógico, já que abrigava o primeiro templo construído pelo rei. Apesar de algumas descobertas menores, essas primeiras tentativas não conseguiram revelar o paradeiro da tumba. Com o passar dos séculos, os métodos arqueológicos começaram a evoluir. Durante os séculos XIX e XX, a arqueologia se tornou mais sistemática e metódica.
Isso permitiu que exploradores como Charles Wynne e Claude Condor realizassem extensas prospecções na antiga cidade de Davi. Esses exploradores, associados ao Palestine Exploration Fund, utilizaram técnicas inovadoras para explorar as passagens subterrâneas e as ruínas antigas de Jerusalém. Embora seus esforços não tenham levado à descoberta da tumba de Salomão, eles estabeleceram as bases para futuras investigações, trazendo uma compreensão mais profunda da antiga Jerusalém. Número 3. Teoria do Templo. O Monte do Templo, conhecido como Aron al-Sharif pelos muçulmanos, é um dos locais mais venerados e disputados do mundo. Localizado no coração de Jerusalém, esse lugar não só tem sido um centro de devoção e conflito religioso por milênios, mas também o epicentro de teorias arqueológicas fascinantes, que buscam desvendar os mistérios do antigo Israel. Entre essas teorias, uma das mais intrigantes é a que sugere que a tumba do rei Salomão poderia estar escondida em algum lugar debaixo do Monte do Templo, o local onde foi erigido o primeiro templo, construído pelo próprio Salomão no século X a.C. A Bíblia hebraica descreve o Templo de Salomão como uma estrutura monumental, enfeitada com detalhes de ouro, cedro do Líbano e pedras preciosas, que refletiam não só a riqueza e o poder do rei, mas também sua dedicação a Deus. Este templo, considerado o coração espiritual do antigo Israel, foi destruído pelos babilônios em 586 AC. Mas seu legado e os relatos sobre seu esplendor perduraram ao longo dos séculos. A ideia de que a tumba de Salomão está escondida sob o Monte do Templo, com túneis e câmaras subterrâneas, não é uma ideia absurda, especialmente considerando os relatos antigos que mencionam uma rede de túneis e câmaras subterrâneas construídas sob o templo. Esses túneis, segundo os textos antigos, não só serviam como depósitos para os tesouros do templo, mas também como rotas secretas que conectavam diferentes partes da cidade. Alguns pesquisadores especularam que um desses corredores poderia levar diretamente à tumba do rei Salomão, o lugar que permaneceu oculto por milhares de anos, protegido pelo peso da história e pela santidade do local. No entanto, as possibilidades de verificar essa teoria têm sido extremamente limitadas devido à quantidade de pessoas que estiveram no local, devido à natureza sagrada do Monte do Templo e às tensões políticas que o cercam. Número 4. Cantera Sagrada. A Caverna de Sedequias, também conhecida como as Pedreiras de Salomão, é um lugar envolto em lendas e mistério. Essa caverna subterrânea, localizada debaixo do bairro muçulmano da Cidade Velha de Jerusalém, tem capturado a imaginação de arqueólogos e exploradores por séculos. Acredita-se que foi nesta caverna que Salomão extraiu os blocos de calcário usados para construir o primeiro templo, um detalhe que a torna um local de imenso valor histórico e simbólico. Segundo a lenda, a Caverna de Sedequias não foi usada apenas como cantera, mas também como rota de fuga para o último rei de Judá, Sedequias, durante o cerco de Jerusalém pelas forças babilônicas, no ano de 586 AC. A história conta que enquanto Sedequias fugia pela caverna, uma fonte natural brotou milagrosamente em seu interior. Um evento que muitos interpretaram como um sinal divino. Essa fonte, conhecida como as Lágrimas de Sedequias, se tornou um local de veneração para aqueles que acreditavam no poder milagroso do lugar. A Caverna de Sedequias tem sido objeto de inúmeras explorações ao longo dos anos. E alguns arqueólogos sugeriram que poderia haver uma ligação entre essa caverna e o Monte do Templo. A teoria é que os construtores do templo desenvolveram uma rota subterrânea que conectava a cantera com o templo, uma rota que ficou escondida por séculos. Se essa teoria estiver correta, isso poderia significar que a Caverna de Sedequias é na verdade uma das mais importantes da história, a chave para desvendar a localização da tumba do rei Salomão. As explorações na caverna revelaram uma série de câmaras subterrâneas e passagens que parecem ter sido usadas para armazenar tesouros e artefatos religiosos. No entanto, apesar dessas descobertas, não foi encontrada nenhuma evidência conclusiva que conecte a caverna diretamente com a tumba de Salomão.
Ainda assim, a caverna de Sedequias continua sendo um lugar de grande interesse para os arqueólogos. E muitos acreditam que ela pode conter pistas vitais que finalmente levarão à descoberta do local de descanso. Fim do rei. Número 5. O impacto cultural. A possível descoberta da tumba do rei Salomão teria um impacto cultural e religioso de proporções monumentais. Para os israelitas, essa descoberta não só representaria uma conexão profunda com seu passado antigo, mas também reafirmaria a continuidade histórica de sua herança nacional. Salomão, conhecido por sua sabedoria e riqueza, é uma figura central na história de Israel. E encontrar sua tumba ofereceria provas tangíveis de seu reinado, enriquecendo a narrativa dos anos de formação da nação. A tumba de Salomão, se for descoberta, poderia conter artefatos e vestimentas reais que lançariam nova luz sobre as práticas funerárias e a cultura. Material do século X a.C. Essas descobertas não só melhorariam nossa compreensão da Era de Salomão, mas também contribuiriam significativamente para o campo mais amplo da arqueologia do Oriente Médio. A tumba poderia se tornar um verdadeiro baú do tesouro de informação, fornecendo detalhes inéditos sobre as condições sociopolíticas e econômicas do período da monarquia unida. Para os crentes, tanto judeus quanto cristãos, a descoberta da tumba de Salomão teria profundas implicações espirituais. Para os judeus, seria uma reafirmação da história bíblica e das promessas de Deus aos seus antepassados, enquanto que para os cristãos, ofereceria um vínculo direto com os relatos do Antigo e a compreensão das Escrituras. Essa descoberta poderia inspirar um renovado interesse nos estudos bíblicos e na reflexão espiritual, promovendo um senso de unidade e herança compartilhada entre as religiões abraâmicas e compreensão das Escrituras. Essa descoberta poderia inspirar um renovado interesse nos estudos bíblicos e na reflexão espiritual, promovendo um senso de unidade e herança compartilhada entre as religiões abraâmicas. Além disso, a descoberta da tumba de Salomão poderia ter um impacto significativo na política e na cultura contemporâneas. A tumba se tornaria um símbolo poderoso da identidade israelense. E sua descoberta poderia influenciar as relações diplomáticas e a percepção internacional de Israel. Também poderia atrair milhares de turistas e peregrinos de todo o mundo, se tornando um local de peregrinação religiosa e um centro de estudo acadêmico. O impacto cultural da descoberta da tumba de Salomão seria imenso, afetando não só a Israel, mas também a comunidade global. Número 6. Significado espiritual. A descoberta da tumba de Salomão não seria apenas um evento arqueológico de enorme magnitude, mas também desencadearia um impacto espiritual profundo que ressoaria em comunidades religiosas ao redor do mundo. Ao redor do mundo. Para os judeus, a tumba de Salomão é muito mais do que um sítio arqueológico. Representa um símbolo poderoso da continuidade da sua fé e das promessas que Deus fez ao seu povo. Salomão, que é conhecido por sua sabedoria e seu papel na construção do primeiro templo, é uma figura central na história bíblica. E encontrar seu túmulo ofereceria uma conexão tangível com os eventos e personagens que formam a base da identidade judaica. Essa descoberta não só reafirmaria as crenças fundamentais do judaísmo, mas também poderia revitalizar o interesse pela história bíblica, levando a um novo foco nos estudos religiosos e arqueológicos. As escrituras que mencionam Salomão e seu reinado poderiam ser reexaminadas à luz de novas descobertas, o que ofereceria novas interpretações e perspectivas sobre os textos sagrados. Essas novas descobertas poderiam revelar detalhes inéditos sobre a vida e as decisões do rei Salomão, proporcionando uma compreensão mais profunda de sua influência na história de Israel. Além disso, ver confirmadas na realidade as histórias que fazem parte de sua herança espiritual há milhares de anos poderia inspirar os judeus a se aprofundar ainda mais em sua fé, reconhecendo a importância de preservar e estudar suas tradições ancestrais. Para os cristãos, a descoberta da tumba de Salomão ofereceria um vínculo direto com os relatos do Antigo Testamento, que são fundamentais para a sua fé. A tumba poderia fornecer uma prova tangível das histórias bíblicas que foram transmitidas ao longo dos séculos, fortalecendo a crença na veracidade dos textos sagrados.
Essa descoberta seria vista como uma validação da importância histórica e espiritual das Escrituras, reforçando a conexão entre o passado bíblico e a prática religiosa atual. Além disso, a descoberta poderia fomentar um senso de unidade entre as comunidades cristãs, judaicas, ao compartilhar um vínculo comum com a história e a fé de Israel, e destacar a continuidade dos princípios espirituais que ambas religiões valorizam. O impacto espiritual dessa descoberta não se limitaria apenas às comunidades religiosas de Israel ou aquelas que têm raízes na tradição bíblica. A tumba de Salomão poderia se tornar um símbolo de paz e unidade entre as religiões abraâmicas, lembrando os crentes de todas as tradições a importância da fé, da história compartilhada e da esperança em um futuro comum. Essa descoberta poderia ser um ponto de encontro para judeus, cristãos e muçulmanos, que todos reconhecem Salomão como uma figura significativa em suas respectivas tradições. A tumba poderia servir como um lembrete dos valores compartilhados e do legado comum que une essas religiões, promovendo o diálogo e a compreensão entre seus seguidores. Número 7. Legado duradouro. O legado da doutora Ailot Mazar não se baseia apenas nas descobertas que fez, mas também em como ela transformou. A arqueologia bíblica é uma ferramenta vital para desvendar os mistérios do passado. Seguindo os passos de seu avô, o renomado arqueólogo Benjamin Mazar, a doutora Mazar trouxe uma abordagem que combina de maneira única o profundo respeito pelos textos bíblicos com o uso de técnicas arqueológicas avançadas. Essa abordagem permitiu que ela desenterrasse estruturas e artefatos que não só trouxeram nova luz sobre a antiga Jerusalém, mas também redefiniram nossa compreensão de Israel bíblico. Desde o começo de sua carreira, Mazar demonstrou uma dedicação inabalável à história e um compromisso com a busca pela verdade. Seu trabalho não só tem sido meticuloso, mas também tem sido inovador, utilizando as tecnologias mais avançadas disponíveis na arqueologia moderna, como o georradar e a teledetecção. Essas ferramentas permitiram que ela explorasse áreas anteriormente inacessíveis, revelando camadas ocultas de história que estiveram enterradas por milênios. Um dos aspectos mais notáveis do legado de Mazar é sua capacidade de integrar o estudo dos textos antigos com a prática arqueológica. Ao usar a Bíblia como um guia, não só seguiu as pegadas de antigas civilizações, mas também desafiou e enriqueceu as interpretações tradicionais da história bíblica. Essa abordagem tem sido fundamental para sua descoberta mais importante: a tumba do rei Salomão. Essa descoberta não é apenas um testemunho de sua habilidade como arqueóloga, mas também de sua capacidade de conectar as peças do quebra-cabeça histórico de uma maneira que poucos conseguiram. O impacto do trabalho de Mazar vai além das descobertas individuais. Ela lançou as bases para uma nova geração de arqueólogos que aprenderam com sua abordagem e metodologia, inspirando outros a fazer o trabalho, seguir seus passos. Mazar garantiu que seu legado perdure no tempo, não só através dos artefatos que desenterrou, mas também através das mentes que influenciou. Seu trabalho tem sido um farol para aqueles que buscam entender melhor nossa história compartilhada, utilizando a arqueologia bíblica como uma ferramenta para explorar o passado. A influência de Mazar se estende também à comunidade acadêmica, onde sua abordagem foi adotada por outros pesquisadores, que reconhecem o valor de combinar o rigor científico com um profundo respeito pelas fontes históricas. Essa combinação se mostrou inestimável para desenterrar não só os restos físicos de civilizações antigas, mas também para reconstruir o contexto cultural e espiritual em que viveram. O legado de Ailot Mazar não se limita às descobertas que ela fez em sua própria carreira. Seu impacto continuará a orientar os futuros arqueólogos, que, inspirados pelo seu trabalho, continuarão explorando as pedras e ruínas da antiga Jerusalém e outros locais históricos, com o mesmo zelo e dedicação que ela demonstrou. Cada nova descoberta que for feita no campo da arqueologia bíblica levará consigo uma parte do legado de Mazar, garantindo que sua influência se estenda muito além de sua própria vida.
Número 8. Controvérsias e desafios. A descoberta da tumba do rei Salomão provocou uma onda de entusiasmo no mundo da arqueologia bíblica, mas também acendeu um debate intenso e complexo. Embora para muitos essa descoberta represente uma das revelações mais importantes da história, nem todos estão dispostos a aceitar sua autenticidade sem questionamentos. A arqueologia bíblica, por sua natureza, é um campo cheio de incertezas, e essa descoberta não é uma exceção. Um dos principais. Os pontos de controvérsia são a falta de evidências conclusivas que vinculem a tumba descoberta com o rei Salomão. Embora as descobertas da equipe da doutora Eilot Mazar sejam notáveis, alguns críticos apontam que não existem provas diretas que identifiquem claramente o ocupante da tumba, como o lendário rei de Israel. Essa ausência de provas irrefutáveis levou alguns especialistas a questionar a autenticidade da descoberta, como o lendário rei de Israel. Essa ausência de provas irrefutáveis levou alguns especialistas a questionar a autenticidade da descoberta e a exigir mais investigações antes de chegar a uma conclusão definitiva. Além disso, a natureza sagrada do local onde a descoberta foi feita adicionou uma camada adicional de complexidade ao debate. O Monte do Templo, um lugar de enorme importância religiosa, tanto para judeus quanto para muçulmanos, tem sido há muito tempo uma área de acesso restrito para os arqueólogos. As rigorosas restrições governamentais limitaram as escavações diretas na área, o que impediu que estudos mais aprofundados fossem realizados, que poderiam confirmar ou refutar as alegações sobre a tumba de Salomão. Essa situação gerou uma tensão considerável entre a necessidade de preservar o local sagrado e a busca pela verdade arqueológica. Um dilema que ainda não foi resolvido. Número 9. Futuro da pesquisa. A descoberta do túmulo do rei Salomão marcou uma viragem na arqueologia bíblica. Não só pela magnitude da descoberta, mas também pelas possibilidades que ela abriu para futuras investigações. A tecnologia revoluciona a arqueologia, acessando dados antes inalcançáveis, aproveitando os avanços tecnológicos que revolucionaram a forma como se estudam os sítios históricos. Em um campo que sempre dependeu do minucioso trabalho de campo, essas inovações estão permitindo que os pesquisadores acessem informações que antes estavam fora de seu alcance. Entre as tecnologias que estão transformando a arqueologia estão o georradar e a teledetecção. O georradar, uma ferramenta que utiliza ondas eletromagnéticas para detectar estruturas subterrâneas, tem sido particularmente útil em Jerusalém, uma cidade onde a história está encamada sob camadas de desenvolvimento moderno. Essa tecnologia permite que os arqueólogos vejam abaixo da superfície sem precisar escavar, o que é crucial em áreas como o Monte do Templo, onde as restrições governamentais tornam as escavações tradicionais quase impossíveis. Com o georradar, os arqueólogos podem identificar com precisão as localizações de túneis câmara e outros elementos arquitetônicos que podem estar relacionados à tumba de Salomão e outros sítios bíblicos. A teledetecção, por sua vez, permitiu que os arqueólogos mapeassem grandes áreas do ar, utilizando sensores que capturam imagens em diferentes espectros de luz. Essa tecnologia é especialmente útil para identificar padrões na paisagem, que podem não ser visíveis a olho nu, como antigas rotas de comércio, assentamentos ocultos ou até mesmo a configuração exata de estruturas que desapareceram há muito tempo. Em combinação com o georradar, a teledetecção está proporcionando uma visão tridimensional da antiga Jerusalém, revelando como a cidade evoluiu e cresceu ao longo dos séculos. Além disso, a arqueologia digital está se tornando um campo de pesquisa por si só. Com a criação de modelos 3D de locais e artefatos, os arqueólogos podem analisar e compartilhar suas descobertas de uma forma mais eficaz do que nunca. Essas representações digitais permitem aos pesquisadores estudar os locais de diferentes ângulos, realizar análises detalhadas e comparações, e experimentar com hipóteses sobre como esses lugares eram no passado. Isso também abre a porta para colaborações internacionais, onde especialistas de todo o mundo podem trabalhar juntos em tempo real para resolver os enigmas do passado.
O uso de inteligência artificial e análise de Big Data também está começando a desempenhar um papel importante na arqueologia bíblica. Ao processar grandes quantidades de dados arqueológicos e literários, essas tecnologias podem identificar padrões e conexões que os humanos poderiam deixar passar. Isso é particularmente relevante no estudo de textos antigos que mencionam Salomão e outros personagens bíblicos. Os algoritmos podem buscar correlações entre diferentes documentos, proporcionando novas perspectivas sobre como essas histórias foram transmitidas e reinterpretadas ao longo do tempo. O futuro da arqueologia bíblica é promissor. E a tumba de Salomão é só o começo do que pode vir a ser uma era dourada de descobertas. A arqueologia já não se limita ao que se pode ver a olho nu. Agora é possível explorar a história a partir de múltiplas dimensões, revelando detalhes que às vezes não podem ser vistos, teriam permanecido ocultos em gerações anteriores. Cada nova técnica, cada nova descoberta, adiciona mais uma peça ao complexo quebra-cabeça da história antiga. A busca pela tumba de Salomão, com sua mistura de mistério, história e tecnologia, simboliza a própria essência da arqueologia bíblica moderna. Os arqueólogos estão mais determinados do que nunca a desenterrar os segredos do passado, e a cada novo avanço, eles se aproximam um passo mais de resolver os enigmas que cativaram a humanidade por milênios. O futuro da pesquisa nesse campo é, sem dúvida, tão fascinante quanto as descobertas que estão por vir. Número 10. Enigma permanente. Apesar dos avanços na arqueologia bíblica e das inúmeras descobertas que trouxeram luz sobre a história de Israel, a localização exata da tumba do rei Salomão continua sendo um mistério que desafia a compreensão dos pesquisadores. Embora tenham sido realizadas escavações e estudos exaustivos na antiga cidade de Davi, o local de descanso final do rei mais sábio de Israel permanece oculto. Envolto em um véu de incerteza que continua fascinando arqueólogos e estudiosos igualmente. A Bíblia menciona que todos os reis de Israel foram enterrados em Ir. David. Uma seção específica dentro da cidade de David. Esse dado foi fundamental para direcionar as investigações para essa área, onde foram realizadas várias escavações em busca de pistas que revelem a localização da tumba de Salomão. No entanto, apesar dos esforços concentrados, não foi encontrada nenhuma evidência conclusiva que identifique a tumba do rei. Cada achado, cada fragmento de informação, parece agregar mais camadas ao mistério em vez de resolvê-lo. O enigma da tumba de Salomão não é apenas um desafio arqueológico. É um símbolo da eterna busca pelo conhecimento e pela verdade que tem caracterizado a humanidade. A tumba representa mais do que um local físico. Encarnam a ideia do poder, da riqueza e da sabedoria que definiram o reinado de Salomão. Durante séculos, esse mistério capturou a imaginação de exploradores, arqueólogos, teólogos e até mesmo aventureiros. Todos ansiosos para serem os primeiros a descobrir o lugar onde jaz o rei mais lendário de Israel. Cada nova escavação realizada na cidade de Davi é uma nova oportunidade para desvendar esse mistério milenar. Os arqueólogos utilizam a tecnologia das técnicas mais avançadas à sua disposição, desde o georadar até a teledetecção, na esperança de identificar qualquer anomalia subterrânea que possa indicar a presença de uma tumba real. Essas investigações não buscam apenas confirmar a localização da tumba de Salomão, mas também tentam trazer à tona sobre como foi o final do seu reinado e quais rituais funerários foram realizados para honrar sua memória. O enigma da tumba de Salomão também gerou uma fascinação cultural global. Documentários, livros e teorias especulativas mantiveram viva a história, atraindo um público internacional interessado no passado bíblico e seus mistérios não resolvidos. A busca pela tumba se tornou um símbolo da persistente curiosidade humana e do desejo de conectar o passado com o presente. Para muitos, a busca pela tumba de Salomão é uma busca pela verdade. Um esforço para desenterrar os segredos que estiveram ocultos por milhares de anos.
Cada teoria traz algo novo. Com pequenos avanços nas escavações, o enigma da tumba de Salomão se aprofunda, atraindo pesquisadores decididos a resolvê-lo. Embora o mistério persista, a busca é um testemunho da vida. Embora o mistério continue sem solução, a busca em si é um testemunho da vida. Do poder duradouro da história e da arqueologia para inspirar, desafiar e emocionar aqueles que se atrevem a explorar os segredos do passado. O enigma da tumba de Salomão não é apenas uma questão de encontrar um lugar de descanso final. É uma janela para a compreensão de uma época dourada de Israel. Um tempo em que a fé, a política e a cultura se entrelaçavam de maneiras complexas e ponderosas. A tumba de Salomão, se é que algum dia for descoberta, não só fornecerá respostas, mas também levantará novas perguntas sobre a vida, o legado e a morte de um dos reis mais enigmáticos da história. Enquanto isso, a busca continua. O legado e a morte de um dos reis mais enigmáticos da história. Enquanto isso, a busca continua. Continua sendo um lembrete de que alguns mistérios estão destinados a persistir. Descobrir a tumba do rei Salomão poderia ser a descoberta que mudaria a nossa compreensão da história e da fé para sempre.